grande salão de conferências, onde a luz suave das luminárias de design moderno reflete sobre a superfície polida de uma mesa de carvalho maciço, o silêncio é uma entidade quase palpável. É um silêncio carregado, preenchido apenas pelo som rítmico da respiração dos presentes e pelo leve zumbido do sistema de ventilação que mantém a temperatura perfeitamente controlada. Na cabeceira dessa mesa, uma figura de liderança observa os rostos ao seu redor. Há uma tensão invisível no ar, uma expectativa que paira sobre cada pessoa ali sentada. O líder sente a urgência de preencher esse vazio. As palavras se amontoam em sua garganta, prontas para serem disparadas, carregadas de opiniões, correções e diretrizes. No entanto, é precisamente nesse momento, no limiar entre o som e o silêncio, que reside o maior perigo e a maior oportunidade de uma trajetória de comando. A atmosfera é de uma seriedade absoluta, como se cada segundo de hesitação pesasse toneladas. É o cenário clássico onde muitos, movidos por um impulso quase incontrolável de autoafirmação, cometem o erro que pode custar anos de construção de autoridade. O erro de falar quando o silêncio seria o maior aliado. A liderança, em sua essência, não é apenas o ato de guiar através da voz, mas a arte sofisticada de saber quando a voz deve se calar para que algo mais profundo possa emergir. O ambiente corporativo, as estruturas governamentais e até os círculos sociais mais íntimos estão repletos de ecos de palavras ditas no calor do momento. Frases que, uma vez proferidas, nunca mais podem ser recolhidas. A curiosidade sobre o que acontece quando um líder decide não falar, ou melhor, quando ele escolhe as palavras com uma precisão cirúrgica, é o que separa aqueles que apenas ocupam cargos daqueles que verdadeiramente inspiram. A premissa é simples, mas sua execução exige uma disciplina férrea. A queda de um líder começa, muitas vezes, não por seus atos administrativos falhos, mas pelas palavras que escapam de seus lábios de forma impensada. O tom está dado e a jornada para entender esse poder silencioso começa agora, nas entrelinhas do que é dito e do que é calado, em um mundo onde a voz é onipresente, mas a sabedoria do silêncio é uma raridade valiosa. O cenário da liderança contemporânea é vasto e multifacetado, estendendo-se por todo o globo, desde os centros financeiros no continente americano até as capitais políticas no continente europeu. Não importa se o líder está à frente de uma pequena organização sem fins lucrativos na África, coordenando uma equipe de tecnologia em uma startup emergente na Ásia, ou liderando uma grande unidade familiar em sua região de origem. Os fundamentos da influência humana permanecem constantes. A história da liderança é uma tapeçaria tecida com os fios da experiência acumulada ao longo de décadas de observação e prática. Cada pensamento, cada ação e cada palavra proferida ao longo de uma vida servem como um ensaio para o momento em que a autoridade é exercida. Vivemos em uma era de complexidade sem precedentes, onde governos ao redor do mundo lutam para manter o foco e a coesão, muitas vezes fracassando em concluir seus mandatos devido à erosão da confiança. Empresas enfrentam uma concorrência tão feroz que a margem para erros de comunicação é praticamente nula. Em todos os setores, desde o público até o privado, percebe-se uma carência desesperada por líderes que não apenas saibam o que fazer, mas que compreendam a gravidade de sua própria presença. A liderança é uma arte que se manifesta em várias formas e tamanhos. Ela está no técnico de um time de futebol juvenil aos finais de semana, no gestor que herda uma equipe desmotivada e no CEO que deve responder a acionistas globais. O que une essas figuras tão distintas é o impacto que suas palavras exercem sobre o ambiente. Existe um mundo inteiro à espera de indivíduos que consigam transformar seu potencial bruto em excelência narrativa e comportamental. A base desse desenvolvimento reside na autoliderança, na capacidade de governar os próprios impulsos antes de tentar governar os outros.
O terreno está preparado e as fundações estão sendo lançadas. A verdadeira liderança não é um título, mas um portfólio de hábitos e habilidades refinados pelo tempo. A tensão central que impulsiona essa busca é a descoberta de que muitos líderes possuem ferramentas poderosas à sua disposição, mas frequentemente as deixam enferrujar, enquanto se apegam a fraquezas que impedem seu progresso. A pergunta que paira no ar em qualquer contexto geográfico, seja na Inglaterra ou na América Latina, é agudo. Como o líder pode evitar a armadilha da própria voz para se tornar o exemplo de sucesso que outros desejam seguir? Dentro desse vasto panorama, emergem personagens que personificam os desafios da comunicação. Imagine o gerente que, em uma tentativa de parecer próximo à equipe, utiliza piadas de gosto duvidoso que criam um abismo de desconforto em vez de uma ponte de conexão. Ou considere aquele líder que sente a necessidade patológica de ter a última palavra em cada debate, independentemente de sua contribuição ser relevante ou apenas um exercício de ego. Esses comportamentos não são apenas falhas de etiqueta, são rachaduras na estrutura da autoridade. A figura do líder é frequentemente vista como alguém que deve prover respostas constantes, mas a verdade é que o peso da hierarquia transforma cada palavra em um decreto. Quando um colaborador é criticado publicamente por um atraso trivial, ou quando suas escolhas pessoais de vida tornam-se alvo de comentários desnecessários, o vínculo de respeito é rompido. O conflito central aqui não é externo, mas interno. É a luta entre o desejo de ser ouvido e a necessidade de ser respeitado. O protagonista desta narrativa é o líder em evolução, alguém que está aprendendo que o seu arsenal de ferramentas é vasto, mas subutilizado. Muitas vezes, esse indivíduo acredita que liderar é dominar o espaço sonoro, quando, na verdade, a liderança mais eficaz ocorre no espaço da escuta ativa. A tensão se manifesta na dificuldade de guardar opiniões para si, no medo de que o silêncio seja interpretado como fraqueza ou falta de conhecimento. No entanto, é o oposto que se prova verdadeiro. O desenvolvimento da história começa a se mover quando o líder percebe que suas palavras têm mais impacto conforme ele sobe os degraus da hierarquia. O que antes era uma observação casual em um cargo de nível médio, torna-se uma declaração de peso monumental em um cargo de alta gerência. Em qualquer parte do mundo, seja em uma organização global ou em uma iniciativa local, a percepção de que a fala pode ser um desastre ou um trunfo começa a mudar a dinâmica das relações. O sinal de progresso surge quando a intenção por trás de cada frase passa a ser questionada. Isso que vou dizer constrói ou destrói? Esse pequeno movimento reflexivo é o início de uma transformação profunda que levará o líder a novos patamares de excelência. À medida que a narrativa avança, a pressão sobre o líder aumenta. Aumentam as responsabilidades e, com elas, a visibilidade de cada erro. O dinamismo do cotidiano corporativo ou social exige decisões rápidas, e é nesse ritmo acelerado que a fricção começa a surgir. A tendência de dizer o que vem à cabeça, sem o filtro da reflexão, torna-se uma receita para o desastre iminente. Imagine a cena em um escritório moderno em uma metrópole da América do Norte ou da Europa. Uma reunião sob alta pressão, resultados abaixo do esperado e os ânimos exaltados. O líder, sentindo-se desafiado, dispara uma crítica mordaz contra um subordinado. No momento em que as palavras deixam sua boca, a energia da sala muda. O colaborador, outrora dedicado, agora se sente alienado, diminuído. O efeito cascata é imediato. A motivação murcha e o respeito se esvai por entre os dedos. Este é o ponto onde as apostas são elevadas. Não se trata apenas de uma comunicação falha, mas da criação de um ambiente tóxico, onde ninguém se sente seguro para inovar ou discordar. O líder que insiste em menosprezar e criticar em excesso descobre, da maneira mais difícil, que está cavando a própria cova profissional.
A autoridade, antes sólida, começa a ser questionada nos corredores, em conversas sussurradas que ele nunca ouvirá. A tensão narrativa atinge um novo patamar quando percebemos que o impacto das palavras é proporcional ao tamanho do cargo ocupado. Se um líder de uma grande nação emite uma mensagem precipitada, ele pode inspirar milhões ou causar pânico global. Se um chefe de família age com insensibilidade, ele pode fragmentar laços que levaram décadas para serem construídos. O impulso de ser o centro das atenções, de provar que se está certo a qualquer custo, torna-se o principal antagonista. O conflito se aprofunda porque a sociedade muitas vezes recompensa o barulho, mas a eficácia real exige a contenção. O momento que impulsiona a história para sua próxima fase é a compreensão de que cada palavra é como uma semente. Uma vez plantada no solo da mente alheia, ela crescerá e dará frutos, sejam eles de lealdade ou de ressentimento. O líder está agora em uma encruzilhada, onde deve escolher entre a satisfação imediata de sua voz ou a construção duradoura de sua reputação através de um comportamento mais ponderado e estratégico. Explorar a profundidade desse dilema exige um olhar atento aos sentimentos que regem as interações humanas. A liderança é, em grande parte, uma gestão de emoções, e tanto as do próprio líder quanto as de seus liderados. Quando um líder decide falar, ele está enviando um sinal sobre seus próprios valores e seu caráter. Existe uma textura emocional rica nas situações em que o silêncio é preterido. Por exemplo, a vontade de ganhar uma discussão a qualquer custo geralmente não nasce da busca pela verdade, mas de uma insegurança profunda que busca validação através do domínio verbal. Ao observar líderes de sucesso ao redor do mundo, percebe-se que eles possuem uma calma quase sobrenatural. Eles entendem que a pressa em acusar é um sinal de fraqueza, enquanto a rapidez em elogiar é uma marca de força. O desenvolvimento dessa consciência leva o líder a uma jornada de autodescoberta. Ele começa a notar os padrões em seu próprio comportamento. A piada que foi longe demais, o comentário sarcástico que pretendia ser engraçado, mas que feriu alguém, o e-mail enviado com raiva que destruiu uma parceria de anos. Essas cenas, carregadas de subtexto emocional, mostram que a comunicação não é apenas o que é dito, mas o que é sentido por quem ouve. A liderança de excelência envolve criar um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas e seguras. Quando um líder fala de forma impulsiva, ele quebra essa segurança. O ritmo da narrativa aqui se torna mais reflexivo. O líder começa a se perguntar: o que eu vou dizer fará com que o outro se sinta melhor ou pior? Essa pergunta simples, mas devastadora, torna-se o novo norte. Ele descobre que às vezes é necessário magoar alguém com a verdade, mas isso deve ser feito com intenção e cuidado, e não por hábito ou necessidade de colocar alguém no seu lugar. A mudança de tom é sutil, mas poderosa. O líder deixa de ser o herói barulhento de sua própria história para se tornar o arquiteto silencioso do sucesso alheio. A realização que encerra este estágio é a de que a sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em ter a maturidade de saber quais respostas devem ser dadas e quais perguntas devem ser deixadas para que outros respondam, promovendo o crescimento da equipe acima do ego pessoal. Contudo, a jornada de transformação encontra um obstáculo moderno e insidioso: a comunicação digital. A facilidade de clicar em um botão e enviar uma mensagem instantaneamente introduz uma nova camada de complicação ao conflito. O líder agora não enfrenta apenas o desafio de controlar sua língua em uma sala de reuniões, mas também o de controlar seus dedos diante de um teclado. Em qualquer lugar, seja no Reino Unido ou em um escritório em solo americano, o erro de enviar um e-mail impensado é uma armadilha onipresente. A tecnologia eliminou o tempo de reflexão que a correspondência física exigia.
Um comentário atravessado, um tom imperioso ou uma crítica ácida podem ser disparados em milissegundos, atingindo o destinatário de forma permanente. O estrago, uma vez feito, é de difícil reparação. O pedido de desculpas pode vir depois, mas a mancha na relação permanece como uma cicatriz. Esse novo elemento desafia a autoridade do líder de uma forma que ele não havia previsto. A tensão não resolvida reside na urgência da era da informação, que pressiona por respostas imediatas, enquanto a sabedoria da liderança clama por pausa. O líder se vê testado por essa contradição, como ser ágil sem ser precipitado, como ser transparente sem ser ofensivo. O conflito se aprofunda quando ele percebe que o tom de uma mensagem escrita é muitas vezes interpretado de forma mais negativa do que uma fala presencial, pois não conta com a linguagem corporal e a entonação da voz para suavizar as arestas. O líder é forçado a confrontar sua própria impaciência. Ele começa a perceber que a rapidez em reagir é frequentemente uma forma de descontrole. A complicação atinge o ápice quando uma dessas comunicações digitais vaza ou é mal interpretada por um grupo maior, criando uma crise de imagem que poderia ter sido evitada com meros segundos de hesitação. O líder está agora diante do espelho da sua própria impulsividade, e o que ele vê o obriga a questionar se ele possui a temperança necessária para guiar outros através das complexidades do mundo moderno. O momento é de tensão absoluta. Ele está no limite, percebendo que a próxima mensagem enviada ou a próxima palavra dita em um momento de estresse pode ser o ponto de ruptura definitivo para sua carreira ou para a harmonia de seu grupo. A pressão continua a aumentar, movendo a narrativa em direção a um ponto de inflexão inevitável. O líder sente o peso da responsabilidade em seus ombros. Cada decisão parece carregar o destino da organização ou da família. Ele está agora mais atento, observando a si mesmo como um espectador externo. O ritmo da história acelera conforme ele se aproxima de uma situação crítica, talvez uma negociação difícil, um conflito interno na equipe ou uma crise externa que exige um posicionamento firme. A intensidade cresce porque ele sabe que os olhos de todos estão voltados para ele. Ele sente o velho hábito de falar, de se impor, borbulhando sob a superfície. A tentação de usar o seu poder para encerrar o assunto, para ganhar a discussão através da força de suas palavras, é imensa. No entanto, algo mudou. Ele começa a pesar as consequências com uma seriedade que não possuía antes. Ele visualiza os dois caminhos. O caminho do ruído, que traz uma vitória rápida para o ego, mas deixa um rastro de ressentimento. E o caminho do silêncio estratégico, que exige autocontrole, mas preserva a dignidade de todos os envolvidos. A inevitabilidade do momento se aproxima. Ele percebe que as palavras positivas, os elogios e o apoio devem ser distribuídos com generosidade e rapidez, enquanto as acusações e críticas devem ser movidas em câmera lenta. Ele começa a praticar a regra de dormir sobre o problema. Antes de dar aquela resposta amarga, ele decide esperar pelo dia seguinte. Essa pausa, esse hiato entre o estímulo e a resposta, torna-se o campo de batalha onde sua liderança será verdadeiramente testada. O ar está carregado de expectativa. Aqueles ao seu redor percebem a mudança. O líder que antes era reativo agora parece mais contemplativo, e esse silêncio, paradoxalmente, gera um respeito mais profundo. A pressão aumenta não porque ele está gritando, mas porque o seu silêncio está forçando os outros a pensar, a assumir responsabilidades e a confrontar seus próprios atos. O cenário está pronto para a revelação máxima. O verdadeiro poder não reside na capacidade de falar, mas na autoridade moral de saber quando o silêncio é a mensagem mais poderosa que se pode enviar. O momento do clímax chega em uma situação de alta voltagem emocional.
Imagine uma reunião decisiva em um centro de poder internacional, como Londres ou Washington, onde os interesses são divergentes e a tensão é máxima. O líder é confrontado com uma provocação direta, uma acusação injusta ou uma falha catastrófica de alguém da equipe. O impulso natural de retaliação verbal é quase irresistível. O rosto do líder aquece, as palavras de defesa e ataque estão prontas na ponta da língua. O mundo parece parar por um segundo. É o ápice da jornada. Em vez de explodir, em vez de disparar a crítica devastadora que humilharia o oponente ou o colaborador, o líder respira fundo e escolhe o silêncio. Ele olha nos olhos das pessoas presentes, permitindo que o peso da situação assente. Nesse silêncio, uma revelação crítica ocorre para todos os presentes. A força não está na agressão, mas na contenção. O líder decide não clicar em enviar naquele e-mail incendiário. Ele decide não dar a última palavra ácida. Ele escolhe, em vez disso, palavras de calma ou, o que é mais impactante, escolhe não dizer nada até que as emoções baixem. Esse é o turning point emocional. Ao se recusar a descer ao nível do conflito improdutivo, o líder redefine a trajetória da história. Ele percebe que, ao poupar o outro de sua ira, ele salvou a si mesmo de um arrependimento futuro. A intensidade do momento é traduzida em uma sequência de calma absoluta após a tempestade iminente. A revelação é profunda. As palavras podem ser armas, mas o silêncio é o escudo que protege a integridade da liderança. A atmosfera na sala muda drasticamente de hostilidade para uma espécie de reverência silenciosa. O conflito não desaparece, mas a forma como ele é abordado é transformada para sempre. O líder agora compreende que sua influência é medida não pelo volume de sua voz, mas pela qualidade do espaço que ele cria para que a razão prevaleça sobre a emoção barata. É o nascimento de um novo tipo de autoridade, enraizada na sabedoria milenar de que quem controla a língua, controla o destino. Logo após o ápice desse momento de contenção, as consequências imediatas começam a se manifestar. O impacto de não ter dito o que era esperado, a palavra dura, a crítica mordaz, cria uma onda de choque de alívio e reflexão entre os presentes. Há um deslocamento situacional evidente. O colaborador que esperava ser escorraçado sente uma gratidão profunda e uma renovada lealdade. O oponente que buscava uma briga se vê desarmado pelo silêncio, forçado a lidar com seus próprios atos sem o combustível de uma resposta agressiva. O líder, por sua vez, experimenta uma paz interna que nunca sentiu após uma explosão de palavras. Ele sente o peso que foi retirado de seus ombros ao não ter que gerenciar o estrago que uma fala impensada teria causado. A quietude que se segue não é de vazio, mas de uma plenitude carregada de significado. O ambiente, antes tenso, agora respira com uma nova liberdade. As pessoas começam a falar de forma mais honesta, menos defensiva. O líder observa que, ao se calar, ele permitiu que outras vozes, outrora sufocadas por sua onipresença verbal, começassem a emergir com ideias e soluções. Este é o respiro necessário, a pausa que permite que o peso dos eventos se assente e que a nova realidade seja absorvida. O líder percebe que o silêncio não foi uma ausência de ação, mas a ação mais estratégica que ele poderia ter tomado. A transformação situacional é clara, a dinâmica de poder mudou. Ele não precisa mais gritar para ser ouvido, sua presença silenciosa agora fala mais alto do que qualquer discurso. A calma que agora domina o recinto é o solo fértil onde a reconstrução das relações começa a ocorrer. O líder aprendeu que o tempo de espera entre o pensamento e a fala é o espaço onde a verdadeira inteligência emocional reside. Ele agora tem o espaço necessário para processar o que aconteceu e decidir seus próximos passos, com uma clareza que o barulho anterior nunca permitiria. Com o passar do tempo, as consequências mais profundas dessa nova postura começam a se consolidar.
A resolução do conflito não foi apenas um evento isolado, mas o início de uma transformação estrutural na forma como o líder opera. Ele agora adota hábitos que garantem a manutenção dessa excelência. O ato de salvar e-mails como rascunhos torna-se uma prática padrão, uma zona de segurança contra a impulsividade digital. A regra de nunca tomar decisões importantes ou fazer críticas severas antes de uma noite de sono torna-se um pilar de sua gestão. Essas mudanças não são apenas externas. Há um assentamento emocional interno. O líder torna-se alguém mais centrado, menos propenso a ser jogado de um lado para o outro pelas tempestades das opiniões alheias. Ele descobre que, ao distribuir elogios com rapidez e guardar as acusações para um momento de reflexão, ele construiu um reservatório de boa vontade que o protege nos momentos difíceis. A lição central de que as palavras têm peso e impacto permanente torna-se parte de sua identidade. Ele vê a transformação em sua equipe. As pessoas estão mais motivadas, sentem-se respeitadas e, consequentemente, produzem melhores resultados. O clima de guerra, que outrora poderia existir em ambientes liderados por figuras autoritárias e barulhentas, dá lugar a um clima de colaboração e confiança mútua. A transição para o encerramento deste ciclo de aprendizado é natural. O líder entende que a liderança de sucesso não é um destino, mas um processo contínuo de refinamento do caráter. Ele olha para trás e percebe que as 100 lições de sua jornada convergem para este ponto, a capacidade de dominar a si mesmo para poder guiar os outros. A transformação é completa. Ele não é mais o indivíduo desesperado para ser ouvido, mas a figura admirada por quem todos buscam orientação. Justamente porque sabem que cada palavra sua será valiosa, ponderada e necessária. Ao unir todos os fios dessa narrativa, emerge uma reflexão coerente sobre o que significa verdadeiramente liderar na era moderna. A jornada através da sabedoria do silêncio revela que a comunicação é a ferramenta mais poderosa no arsenal de um líder. Mas, como qualquer ferramenta de alta precisão, ela pode ser perigosa se usada sem maestria. O significado mais amplo desta trajetória é que a liderança é uma função de influência moral e emocional, muito além da autoridade formal. O silêncio, longe de ser um vazio, é um espaço de respeito, de escuta e de processamento. Em um mundo que valoriza a resposta instantânea e a opinião barulhenta, o líder que cultiva a pausa torna-se uma raridade necessária. A filosofia aqui apresentada sugere que o verdadeiro sucesso reside na harmonia entre a ação e a contenção. A liderança é vista como uma responsabilidade sagrada, seja na condução de um país no continente americano, na gestão de uma empresa na Europa ou na educação de filhos em qualquer lugar do mundo. O impacto das palavras é universal. Elas atravessam fronteiras geográficas e culturais, deixando marcas duradouras. A síntese desta experiência nos ensina que a queda de um líder é, muitas vezes, autoimposta através de sua própria língua. Portanto, a vigilância sobre a fala não é um sinal de hesitação, mas de sabedoria profunda. O líder de sucesso é aquele que entende que sua voz deve ser um instrumento de inspiração e construção, e que, para que ela tenha esse efeito, deve ser usada com parcimônia. O significado filosófico transcende o ambiente de trabalho, é uma lição de vida sobre como nos relacionamos com o outro. A jornada do líder nos prepara para uma mensagem final de clareza. A excelência no comando começa no controle do que deixamos de dizer. O terreno está agora firme e a lição está pronta para ser levada adiante, servindo como um guia para todos que aspiram a um lugar de destaque e respeito na sociedade. Ao chegarmos ao desfecho desta imersão na arte da liderança, resta-nos uma mensagem de clareza e contemplação. A essência de tudo o que foi narrado reside em um princípio fundamental. Você é o mestre de suas palavras não ditas, mas torna-se escravo daquelas que deixa escapar.
A liderança de sucesso é construída no silêncio dos rascunhos não enviados, nas críticas guardadas para o momento certo de forma privada e construtiva, e no espaço generoso dado ao sucesso dos outros através do elogio sincero. A verdadeira força de um guia não está em quanto ele pode falar, mas em quão profundamente ele pode impactar através de sua presença e de sua sabedoria ponderada. Que esta reflexão permaneça com você. Em cada interação, antes de abrir os lábios ou clicar em um botão, pergunte-se se o que você está prestes a lançar ao mundo trará luz ou sombra. Escolha ser a liderança que as pessoas admiram não pelo que ela impõe, mas pelo que ela inspira e protege. O mundo carece de vozes que saibam quando silenciar para que a razão e a empatia possam falar mais alto. Ao adotar a prática da pausa, ao dormir sobre a raiva e ao verificar o tom de sua intenção, você não apenas se torna um líder melhor, mas um ser humano mais íntegro. Esta é a jornada contínua para a qual você foi preparado ao longo de toda a sua vida. Cada experiência, cada desafio e cada silêncio deliberado pavimentam o caminho para um legado de respeito e excelência que perdurará muito além do seu tempo de atuação. A lição final é simples, mas eterna. Saiba quando é hora de ficar em silêncio, e o seu silêncio construirá a autoridade que as suas palavras jamais conseguiriam sozinhas. Que esta consciência guie seus passos, transforme suas relações e eleve sua trajetória a níveis de sucesso que ressoarão em todos os âmbitos de sua existência, deixando um rastro de inspiração por onde quer que você passe, em qualquer lugar do mundo.